Então falta a gente ver, dar uma revisada em função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Principalmente a parte de estudo do sinal. Aquela parte que a gente precisa resolver na equação do primeiro e do segundo grau. Então a gente vai ver um pouquinho de função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, e a gente vai focar nas questões de estudo do sinal. Pelo menos uma questão a gente tem que resolver para revisar. Então essa primeira parte a gente já viu, conjuntos de funções. Hoje a gente vê funções polinomiais do primeiro grau e do segundo grau. É claro que vai ser uma revisão, vai ser algo bem resumido e rápido para a gente focar nas questões. Então, definição de função polinomial do primeiro grau. Toda função que você consegue reduzir a forma ax mais b, ou seja, da equação do primeiro grau, é uma função polinomial do primeiro grau. Nesta função, o a tem que ser necessariamente diferente de zero, senão ela deixa de ser função do primeiro grau. Vamos ver dois exemplos aqui rápidos. F de x igual a x menos 2 e f de x igual a menos 3x mais 1. Os dois já estão na forma da função do primeiro grau, né? ax mais b. Na primeira ali, a é 1 e b é menos 2. Na segunda, b é menos a é menos 3 e b é 1. A gente está só lembrando porque isso já foi visto em outras aulas. Então, o que a gente precisa lembrar de função do primeiro grau? Que a gente colocou aqui só a parte da definição. A gente precisa lembrar o seguinte, que o gráfico é uma reta e que o ponto que ela toca o eixo x é o zero da função. Nesse caso, é a mesma raiz da equação do primeiro grau. Como o gráfico é uma reta, a gente tem duas possibilidades. Uma reta crescente, quando a for positivo, e uma reta decrescente, quando a é negativo. A gente vai fazer o estudo do sinal e aí a gente vai lembrar disso. Então, o estudo do sinal, estudar o sinal de uma função, seja qual for a função, primeiro ou segundo grau, é dizer quais são os valores de x, onde a função é positiva, onde a função é negativa e onde a função é nula. No caso da função do primeiro grau, como o gráfico dela é uma reta, ela vai tocar o eixo x em um ponto. Então ela vai dividir o eixo x em dois pontos, em duas partes, né? Em dois segmentos de reta. Em uma parte a função vai ser positiva e na outra a função vai ser negativa. Quando isso acontece? No zero da função, que é a raiz da equação. Então, ou ela é negativa até o zero e depois positiva, se ela for crescente. Se ela for decrescente, ela vai ser positiva até o zero e depois negativa. Então, a gente já está aqui já se adiantando para estudar o sinal do que a gente precisa, né? Dizer onde a função é positiva ou negativa e sabendo que ela é zero exatamente em cima do eixo x. Então, se A for maior do que zero, a função a gente diz que ela é crescente. O gráfico dela é uma reta da esquerda para a direita subindo. E nesse gráfico, do lado esquerdo da raiz, você vai ter a parte negativa, né, ou seja, antes da raiz, né, que é menos b sobre a, já que é uma equação do primeiro grau. Antes da raiz, o gráfico vai ser negativo, ou seja, menor do que zero. Depois da raiz, o gráfico vai ser positivo, né, maior do que zero. Então, a gente só precisa, para estudar o sinal da função, isso, descobrir a raiz, ou seja, onde toca o eixo x. E aí, ou ela vai ser menos antes da raiz e mais, ou vai ser mais e menos. Se a função for decrescente, que é o segundo caso, né, a menor do que zero, o gráfico vai ser da esquerda para a direita descendo, né? Aí vai ser o contrário, vai ser mais e menos. Né? E o ponto que toca o eixo x é a raiz, sempre isso. Maior do que zero antes da raiz, ou seja, positiva, menor do que zero após a raiz, negativa. Então, estudar o sinal é só a gente descobrir a raiz e aí automaticamente a gente vai saber onde ela é positiva e onde ela é negativa. No caso da função polinomial do primeiro grau. Né? Bora ver algumas questões que envolvem o conceito de função polinomial do primeiro grau. Algumas que serão diretas,
ou seja, que a gente não vai, que a gente só vai, que a gente não vai estudar, nem todas as questões que a gente vai ver aqui serão de inequações, né? Algumas é da própria função mesmo. Uma das questões mais características da função polinomial do primeiro grau é aquela em que dá o ponto e pede para você achar o gráfico da função, ou te dá o gráfico para você achar a equação, ou te dá 2 pontos para você achar a equação, 2 pontos do gráfico para você achar a equação. Esta questão é justamente uma delas. Questão que te dá 2 pontos da função e pede para você achar ou determinar a função. Em alguns casos ela pede até para você fazer algum cálculo, calcular, determinar alguma imagem, né? Então bora aqui. Seja a função afim, né? É o outro nome da função do primeiro grau, f de x, com a forma que a gente diz genérica ax mais b, com a e b números reais. Aí nessa função, f de menos 3 é igual a 3 e f de 3 é igual a menos 1. Os valores de a e b são, respectivamente, então você tem que achar o valor de a e b na função. Como ela não te deu a função, você vai ter que achar a função. Como é que você vai achar essa função? Você vai usar os pontos que ela te deu. Se ela te diz que f de menos 3 é 3, ou seja, quando x for menos 3, y será 3. Se a questão te informa que f de 3 é menos 1, ou seja, quando x for 3, y é menos 1. Então você tem algumas informações naquela função ali, ó, f de x igual a x mais b. Você tem o valor de x e tem o valor do f de x. Então, se você substituir, pode ser que você encontre o valor de a e de b. Ou você pode encontrar equações, ou uma ou mais equações, e aí montar um sistema de equações e achar os valores de a e de b. Na maioria das vezes, vai achar um sistemazinho aqui. Então, bora resolver aqui. Aqui são as opções de resposta, né, de a e b, coeficiente a e coeficiente b. Lembrando que o a não pode ser igual a zero. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os valores ali, menos 3 e 3, e substituir na função. Que função? F de x igual a x mais b. Se eu substituir x por menos 3 e calcular, eu tenho o seguinte, que f de menos 3 vai ser igual a vezes menos 3, porque é o valor de x, mais b. Ou seja, f de menos 3 é igual a menos 3a mais b. Mas como f de menos 3 é igual a 3, eu tenho a seguinte equação. Eu vou ter, como f de 3, eu vou ter a equação menos 3a mais b igual a 3. Eu estou usando as duas informações que ela nos deu, né? Isso não ajuda a resolver a questão porque você tem uma equação com duas incógnitas. O ideal é que seja uma incógnita só, que você consegue achar a solução. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o outro ponto, que é menos 3, f de 3 igual a menos 1, e verificar se a gente consegue achar o valor de a ou de b. Se a gente achar um dos valores, a gente volta aqui e acha o outro, né? Volta nessa parte dessa equação e acha o outro. Ou a gente pode achar uma outra equação, montar um sistema e resolver. Então, bora fazer isso aí. F de 3 igual a menos 1. Substitui x por 3, você vai ter 3 vezes a, ou a vezes 3, mais b. Como f de 3 é igual a menos 1, então vamos igualar isso. Eu vou ter 3a mais b igual a menos 1. Não achamos uma solução, mas achamos uma outra equação. Então, vou pegar essas duas equações que possuem as mesmas incógnitas, né, a e b, montar um sistema de equação. Então, nesse sistema, eu tenho o seguinte, menos 3a mais b igual a 3, 3a mais b igual a menos 1. Perceba que se eu somar aqui, ó, se eu somar a primeira com a segunda equação, menos 3 mais 3 vai zerar. 1b mais 1b vai dar 2b. 3 menos 1, porque eu estou somando, não é isso? Vai dar 2. Então, automaticamente, b é igual a 1, aqui a gente já sabe o valor de b. b é 1. Agora que a gente sabe o valor de b, a gente tem duas equações que a gente pode substituir esse valor e achar o valor de a.
A mais fácil é a segunda, porque o A já é positiva, né? Para a gente não ficar precisando aumentar a conta e multiplicar por menos 1. Então, substituindo o B que a gente achou no passo anterior, eu vou ter que 3A mais 1 é igual a menos 1. 3A mais 1 é igual a menos 1. Resolvendo essa equação, né? Menos 1 vem para cá, fica negativo, então vai ficar menos 2. Então, 3A é igual a menos 2 e A vai ser igual a menos 2 sobre 3. Então, a gente achou os valores de A e de B. Como ele quer na ordem A primeiro e B, então a resposta é menos 2 sobre 3 e 1. Então, aqui o que complica é o fato de a gente não ter a função. Então, a gente precisa achar a função. Para achar a função, nesse caso, eu vou usar as informações. Quando eu digo que f de menos 3 é 3, eu estou me referindo a um ponto do gráfico cartesiano, do plano cartesiano. Estou me referindo a uma abscissa x e a ordenada y. O que está dentro do parêntese é o x, o que está fora é o y. Então, menos 3 é x, 3 é y. 3 é x, menos 1 é y. E eles são correspondentes. Então, quando x for menos 3, y será 3. Quando x for 3, y será menos 1. Aí a gente usa na forma genérica, né? Ax mais b, já que a função é do primeiro grau. E substitui aqui. Faz as continhas, vai achar duas equações. Nem sempre isso acontece, mas na maioria das vezes, né? O sistema que a gente aprendeu a resolver lá no 8º ano, e aí vamos embora. Então, essa questão aqui. Vamos ver mais uma questão. Agora a gente vai ver uma questão que tem estudo do sinal. Uma equação. Página 28 do capítulo 3. Então, essa primeira questão, como é uma questão muito característica no estudo das funções polinomiais, a gente fez ela. Deixa eu ver aqui, página 28. Questão da Unicamp. Seja A um número real positivo e considere a função afim f de x igual a x mais 3a e g de x igual a 9 menos 2x, definida para todo número real x. Aí eu tenho o seguinte: encontre o número de soluções inteiras do produto de f por g. E na letra B, encontre o valor de A tal que f de g de x igual a g de f de x para todo número real x. Aí já tem função composta aí, é bom que a gente lembre essa parte. Mas a primeira é uma inequação, na verdade uma inequação produto. Então, bora fazer essa questão. O que vai atrapalhar é que você tem um valor ali desconhecido, que é A, né? AX mais 3A. Então, inicialmente a gente não vai levar em consideração esse A. No final, só na letra B que a gente vai levar. Porque a gente pode fazer uma manipulação ali distributiva, né, da propriedade, e passar esse A para frente do produto. Eu substituir o F por AX mais 3A e o G por 9 menos 2x, que são as funções F e G. Depois a gente foi desse passo aqui para esse, a gente simplesmente, né, o A colocou em evidência. Agora a gente tem f, uma nova função f, e aí continua sendo a função g. Por isso que eu usei aqui, ó, o 2. É só para dizer que não é igual à função f. Então você tem aqui f2 de x, você poderia colocar h de x ou outra letra, só para diferenciar que essa função, essa nova função, é múltipla da função anterior, então não é a mesma função. Agora você tem um produto ali, ó, x mais 3 vezes